Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um Corsino Cast. Hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui, meu grande amigo Danilo Medeiros. Ele vai se apresentar, falar quem ele é, nome, de onde ele veio, o que ele faz. E aí no decorrer nós vamos batendo papo. Aqui não tem roteiro, aqui é informal no improviso, do jeito que nós gostamos. É isso Exatamente. mesmo. Quem é você, meu amigo? Cara, antes de eu me apresentar, eu preciso agradecer o espaço, né? Tá aqui de frente com o Pablo é realmente um privilégio muito grande. Que isso, cara. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, tudo que você faz é com excelência. Então, o cara, para sentar nessa cadeira aqui, realmente tem que estar grato. De verdade. Obrigado, então, muito obrigado. É o seguinte, o Danilo, eu acho que a gente tem que começar pelo que é mais importante, né? Eu sou apaixonado por Jesus. Eu amo a Deus assim acima de todas as coisas. Então sou cristão desde muito tempo, apaixonado por Jesus. Mas também não me apego somente à igreja, à religião em si, né? Eu sou apaixonado por liderança. Eu gosto de desenvolver pessoas, né? Hoje eu trabalho num ramo em que eu preciso a todo tempo estar esticando pessoas, esticando também a mim, né, para eu poder atingir os resultados que eu tenho atingido e que eu preciso atingir, né, para eu poder conquistar aquilo que eu quero. Apaixonado por música, eu amo música. Isso não significa... Isso é um cantor, gente, você não tem ideia. Não, isso não significa que eu sou dos melhores, né? Mas eu dou uma arranhadinha ali, gosto muito de cantar. E sou apaixonado por música desde sempre, né? Minha família mesmo, a base da minha mãe, dos meus tios, já tocavam desde pequeno, então eu venho nessa vibe aí já desde criança. Muito apaixonado por música, sou fã de esporte, pratico vários também, gosto pra caramba. Se eu for colocar numa escala assim de prioridade, né, os esportes seria realmente, eu gosto muito de jiu-jitsu, academia, corrida. Então, tudo que gira em torno da competição, daquilo que eu tenho que me esforçar para poder conseguir pensar, eu realmente sou fanático por isso. Teclado, violão, bateria, carrom, pandeiro, triângulo, gaita. Não é pra tanto, exagero seu. Mas vamos lá, como eu já sei um pouco sobre você, né, e tudo mais, vamos voltar lá atrás lá. Sim. Quem era Danilo Medeiros antes de Jesus? Cara, você fez uma pergunta agora. Vamos para esse tema aqui, já a gente volta de novo e tudo mais. A verdade é assim, Pablo. Eu nasci naquele lar cristão, né? No berço evangélico que as pessoas falam. No berço Shalom, né? Isso. Que eu falo, gente, cria um berço com a marca Shalom, você vai ganhar muito dinheiro. O que acontece? A minha avó, que era realmente assim, o baluarte da minha casa, da minha família, ela cuidou de muitos netos. Dentre esses muitos netos estava eu e meus irmãos. Então ela já tinha essa cultura da igreja e fazia questão de todo domingo de manhã a gente ter que ir para a escola dominical. Eu lembro até... Cara, eu era muito indignado com isso. Eu tava doido pra assistir um esporte espetacular e minha avó me mandava pra escola dominical cantar Sou uma Florzinha de Jesus. Então, tipo assim, quando dava domingo, que era o meu dia, assim, relax, aquela coisa, ela me obrigava a ir pra igreja. É lógico, quando a gente é criança, a gente acaba não entendendo isso muito bem. Sim. Cria uma certa raiva, um preconceitozinho e tal. Mas depois que o tempo passa, a gente vê que essa base foi importantíssima pra gente. Quem dera se os avós de hoje tivessem essa autoridade sobre as crianças, né? Sim. Então, eu nasci meio que nesse ambiente de muita fé, minha mãe também de muita fé. Só que quando eu ganhei autonomia para escolher minhas próprias roupas e escolher o penteado do meu cabelo... Não deu muito certo. Aí, cara, Esse homem tinha um corte de cabelo, meu amigo. É porque, na minha época, né? Na minha época era o seguinte, eu era doido para me vestir, mas minha mãe metia minha calça aqui no peito com o cinto amarrado. Colocava por dentro, cabelo jogado do jeito qualquer e a gente não tinha autonomia. A partir do momento em que eu entrei nessa fase assim, da adolescência e tal... Eu comecei a ganhar autoridade para algumas coisas e também comecei a olhar o mundo de um jeito diferente, né? Então eu lembro ali, eu tenho isso muito assim... na minha mente está bem claro a época dessa transição, que foi justamente quando eu saí ali da quarta série para ir para a quinta série,
Que é quando você sai dali de estudar com aquelas crianças, você começa a estudar com quem tá na sétima, na oitava. Que é quando você sai do lápis e passa pra caneta, né? Tipo isso, exatamente isso. Então, eu mudei de escola. Na época eu morava em Brasília, né? Eu mudei de escola e automaticamente eu comecei a conviver com outras pessoas que faziam coisas diferentes, que tinham uma vibe completamente diferente da minha. E não posso negar, o que eles faziam era muito gostoso. Era top. Né? O jeito que eles se vestiam, eles saíam, eles matavam aula. E aquilo brilhou meus olhos, cara. Eu acho que aquele pedaço do Adão que as pessoas falam que tem dentro do homem, no meu devia ter, no meu devia ter uns pedaços maiores, sabe? Que aí, justamente quando eu tive essa percepção, eu comecei a vislumbrar de um jeito diferente. Eu comecei a olhar o mundo de um jeito diferente. E foi aí que eu saí um pouco dessa coisa da igreja mesmo e comecei a experimentar algumas coisas do mundo, né? E foi uma fase muito obscura da minha vida, muito obscura. Eu precisava contar isso para dizer quem era o Danilo realmente antes de Cristo, porque nesse tempo eu vivi longe de Cristo, né? E eu lembro que ali por volta de uns 12, 13 anos mais ou menos, eu já estava morando nessa época em Belo Horizonte, né? E eu junto com a minha mãe, com os meus irmãos, eu tenho um irmão, o Nai, que é 1 ano mais velho do que eu. Então as presepadas era igual. Tipo assim, era tudo junto. Desde criança, de muito, muito tempo. Eu lembro até uma época que a gente morava em Sobradinho, em Brasília. Ele vai assistir isso aqui, ele com certeza vai rir na hora que ele vai lembrar. A gente brincando numa fazenda que a gente morava, a nossa brincadeira, eu lembro dessa, tá muito clara. A gente pegou uma galinha, amarrou uma galinha, cada pezinho dela assim, e rodava a galinha com vontade. Cara, nos dias de hoje, os direitos dos animais. Não, esquece. Eu estaria preso, né? A gente rodou a galinha, na hora que soltou a galinha nem andar, ela conseguia mais com as perninhas abertinhas assim. E minha mãe, aquela velha frase, né? É melhor vocês pararem, porque na hora que eu pegar... Bicho, foi... Não se pode goiaba. Não, foi dito e feito. Dito e feito. Ela parou a gente, assim, na hora que ela conseguiu pegar a gente, depois de muita corrida, ela falou, se abraça. A gente se abraçou assim. Falou, não, tire a roupa. Fez a gente se abraçar pelado, 2 molequinhos pelados. Não, mãe, o cipó comeu, mas com vontade. Né? E aí, esse meu irmão, a gente cresceu e automaticamente as presepadas foram sendo juntas, né? Então, meio que a gente saiu da igreja também juntos. A gente começou a viver e experimentar o mundo de forma muito agressiva. Isso morando em Belo Horizonte com 12 para 13 anos. Envolvemos com muita pichação, briga de gangue. Em Belo Horizonte isso era muito ativo, né, na nossa época de adolescentes, dos jovens. E a gente se envolveu com muita briga, com muita confusão mesmo, a ponto da nossa mãe ter que mandar a gente embora de Belo Horizonte, porque a gente havia sido jurado de morte lá em BH. Isso com 12, 13 anos? Com 12, 13 anos. Que nível. O negócio lá tava meio apertado. Meu irmão já era um pouco mais velho, né? 14, 15 anos, mas ainda assim éramos novos. Sim. E aí minha mãe, com uma sabedoria muito grande, ela entendeu que aquele ambiente não era um ambiente para vocês, favorável para nós. Né? E assim, é claro, na época, a gente não vai entender isso? Não, a gente não vai entender. A época eu pensava, pô, minha mãe me desprezou, né? Minha mãe me abandonou. Revolta, aquela ódio, adolescente, aquela coisa. Pô, mas os anos se passaram e eu entendi que minha mãe foi sábia, né? E ela nos tirou daquele ambiente hostil. E foi aí que eu fui morar em Pernambuco, né, com meu pai, que eu nunca tinha tido relacionamento, contato, bicho, era muito delicado. E engraçado, eu passei 4 anos em Pernambuco e nesses 4 anos eu me afundei ainda mais, né? Eu saí de um ambiente hostil, mas eu me coloquei novamente em outro ambiente dessa forma, um pouco menos agressivo, um pouco menos violento, mas ainda assim era um ambiente totalmente contrário daquela criança que domingo de manhã cantava Sou uma Florzinha de Jesus na igreja, né? Mas é engraçado, cara. As pessoas comentam e eu concordo plenamente. Aquela coisa de que quando você tem o Espírito Santo, você pode passar por onde você quiser, que o Espírito Santo ele vai estar com você. É engraçado que eu sempre envolvido com música, então em Pernambuco, na época que eu morei, toquei muito tempo na noite, som de barzinho e tal, aquele ambiente, muita bebida, cigarro, droga, tudo isso eu me envolvi, né? Mas eu lembro perfeitamente diversas vezes em que o Espírito Santo falava comigo, esse não é o seu lugar.
Você tá aí, mas esse não é o seu lugar, né? E por diversas vezes eu me vi dessa forma, só que eu não sabia como ainda fazer. Sair daquilo, porque você tava muito imerso, não conseguia sair. Totalmente. Porque quando eu saí também, foi assim, tem gente que sai por si só e tem gente que precisa de outras pessoas Sim, pra sair, né? Seu caso foi você saiu por si só sim. ou você teve alguém que te falou, mano, tá feio, tá ruim, Cara, você vai afundar mais. Olha, o Espírito Santo foi essa primeira pessoa. Ele me incomodava sempre. Sempre. Cara, isso não é a vida que eu tenho pra você, não são os planos. Não são. Eu lembro, cara, perfeitamente de um dia em que eu tava tocando numa noite, numa boate em Belo Horizonte, e minha irmã tava nessa boate. E ela virou um dia, no meio do negócio, acho que eu tinha, sei lá, tinha acabado de tocar, eu tava no meio de uma apresentação, ela virou pra mim e falou assim, esse não é o seu lugar. Ela tava lá, né? Mas ela falou, esse não é o seu lugar, Dan. Aqui não é o seu lugar. E eu diversas vezes entendi isso. E lá em Pernambuco, eu tinha esses insights, assim, esse pensamento, cara, não é por aí, não é esse o caminho, não vai por aí. Mas ainda não tinha força pra sair. Mas chegou um momento que eu tive um estralo. Eu falei, não, eu preciso mudar essa situação, eu preciso fazer diferente. Eu preciso, de algum jeito, dar o primeiro passo. Aí o que eu fiz? Em contato com a minha mãe em Belo Horizonte, eu falei, mãe, tá na hora de voltar. Eu preciso voltar. Só que eu deixei pra trás, bicho, muita confusão, muita coisa que lá em BH. Lá em BH. Eu saí de lá por causa de confusões, né? E aí meu irmão que tava comigo ficou em Pernambuco, que foi eu e ele pra lá. E quando voltou pra Belo Horizonte, só eu voltei. Ele ficou em Pernambuco e eu voltei. Conversei com a minha mãe e tal, e quando pensou que não, ela falou, não, vem. E aí a gente decidiu que eu ia pra Belo Horizonte de novo. E é engraçado, Pablo, que eu cheguei em Belo Horizonte, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em Belo Horizonte num domingo, né? Fui visitar logo, fui ver minha mãe, fui ver alguns primos, uns tios. E um dos primeiros amigos que eu fui encontrar em Belo Horizonte foi o mesmo cara que tinha se envolvido numa confusão que me tirou de Belo Horizonte, né? A gente juntou lá, eu, meu irmão e esse amigo meu, e a gente se meteu numa confusão pesada, briga mesmo, né? De taco de beisebol, o negócio era pancada de verdade. E aí quando eu fui lá visitar esse cara, o baiano na época, né? Quando eu fui lá visitar o baiano, eu cheguei e me deparei com um cara saindo de casa com a Bíblia debaixo do braço. Eu falei, não. Todo mundo pode ter convertido, bicho, mas tu não. Não é possível. E ele saiu assim com a Bíblia, foi o choque do Espírito Santo e tal, muito doido. Eu falei, cara, não é possível. Aí, naquela hora, foi um mix, assim, de satisfação minha, porque o cara encontrou Jesus, mas, cara, não é possível. Na minha cabeça estava muito confusa. E eu me lembro como se fosse hoje, ele me pegou naquele mesmo dia. Ele estava saindo para um culto de domingo. Ele falou, você vai num lugar comigo. Naquele dia eu tava de chinelo, bermuda. Ele falou, não. Ele me colocou dentro da casa dele, me deu um tênis, me deu uma calça, me deu uma camisa, pagou minha passagem e me levou pra igreja. E quando eu cheguei, eu lembro exatamente a cena, eu chegando e vendo já os jovens assim na porta da igreja e tal. Era na Sara Nossa Terra, lá em Belo Horizonte. E eu entrei na igreja, no culto, a galera cantando super animada. Cara, eu fiquei assim, eu falei, não é possível que isso aqui existe, velho. Cara, a primeira vez que eu fui no Arena Jovem, né? Eu entrei, eu falei assim, isso daqui não é coisa de crente, não. Assembleiano, né? Quando eu fui, falei, cara, isso daqui não é coisa de crente, não é possível, tem show, né? Luz e alguma coisa. É a primeira impressão, geralmente é. Só que aí, eu fui, quando eu vi aquilo, eu falei, bicho, é a minha oportunidade. No primeiro dia que eu tava em Belo Horizonte, eu fui à igreja e eu me apaixonei. Só que não foi aquela coisa automática, assim, o milagre aconteceu. Eu pisei na igreja e tudo ficou lindo, maravilhoso. Não. Eu tava viciado em cigarro, eu tava viciado em bebida, eu tinha um monte de confusão para poder resolver, sabe? Eu tinha um monte de pecado que eu precisava lutar contra eles. Eu tinha tudo isso. Não era um mar de rosas, né? Eu saí daquele dia lá do culto decidido, tanto que eu lembro com as letras exatas. O pastor que estava pregando no dia, ele falou uma frase. Olha, no meio, né, da pregação, é só sonhar, espera o anjo agir, a coisa vai acontecer. Aquilo ficou gravado na minha mente. No outro dia,
eu tava na loja, né, num chaveiro que a minha mãe tinha, e eu peguei um violão e naquele mesmo dia, um dia depois, eu fiz uma música já, um hino, né, uma música evangélica mesmo, com a letra que o pastor tinha pregado um dia antes. Então aquilo ali serviu como um carinho, bicho, realmente como... esse é o meu caminho, é o lugar. Só que eu ainda tinha muitas coisas para poder resolver. E é engraçado que eu tava morando com a minha irmã em Belo Horizonte, e quando eu lembro um dia à noite que eu cheguei na porta do apartamento, na rua dela para poder entrar pro apartamento, tava o cara da confusão que a gente tinha tido na porta do prédio. Ele já sabia que você tava lá. Na porta do prédio. Era um cara grande, forte pra caramba. Eu pensei duas coisas. Eu sigo até ele e vejo o que vai dar, me resolvo, seja de um jeito pra morte ou pra vida. Ou então, eu viro as minhas costas aqui, vou embora, ele não tinha me visto ainda, e deixa esse trem pra lá e vou viver escondido o resto da vida. Então eu falei, cara, eu vou. E aí fui em direção mesmo à porta do prédio, na hora que eu cheguei na porta do prédio, ele me chamou pelo nome, lembrou de mim, isso anos depois. E quando ele lembrou de mim, foi engraçado, que ele lembrou de mim e falou, e aí, Danilo, beleza? Eu falei, pô, beleza e tal, e a gente ficou conversado assim, e ele virou pra mim e falou assim, eu conversei com o baiano, e ele falou comigo que você tá indo lá na igreja, né? Tipo assim, o baiano virou crente e saiu pedindo perdão pra todo mundo que ele tinha tido confusão antes. Ou seja, preparou o terreno pra quando eu chegasse. Exatamente. E aí eu cheguei nesse dia, também pedi perdão pra ele, a gente ficou conversado. Ele falou, fiquei sabendo que você tá na igreja agora. Aí, tipo assim, rapaz, eu tô quase pastor, né? Tipo assim, no meio de uma ameaça daquela. Falei, rapaz, eu tô quase pastor nesse negócio aqui. Aí a gente ficou conversado naquele dia e aquele assunto foi resolvido. E depois de um ano, né, que eu tava em Belo Horizonte de novo, realmente eu firmei o pé na igreja e Deus, a partir daquele momento, começou a mudar completamente a minha história. Esse processo seu, porque eu vejo assim, tem muita gente que acha que precisa estar limpo para ir pro culto, para a igreja, porque lá é um ambiente santo e tudo mais. E tem gente que não, vai sujo do jeito que for. Para essas pessoas que acham que precisa ser limpa, que precisa estar, oh meu Deus, um anjo, tudo. O que você fala para ela? Fala assim, cara, porque é um erro muito grande que tem gente que deixa de ir, deixa de frequentar porque quer ser digna de estar lá, mas, cara, não precisa, entendeu? Sim, exatamente. Eu acho até, Pablo, o seguinte, se fosse para ir quando se estivesse limpo, não era necessário existir igreja. Sim. A igreja perde completamente o sentido. Eu vejo a igreja como um consultório, como um hospital para receber pessoas previamente doentes, que é o trabalho do consultório mesmo. Pode ser que você vá viver um problema, a igreja já consegue te ajudar nisso. Ou os próprios doentes que não conseguiram passar por uma consulta antes e adoeceram. E automaticamente eles têm o lugar da cura, que é a igreja. Mas peraí, o hospital não recebe ninguém são. O hospital recebe doentes. Eu não conheço ninguém que fale, a não ser os trabalhadores, colaboradores, que visitem o hospital sem ter nenhum problema. Eu, pelo menos, eu fujo. Eu passo longe. Eu também passo longe. Eu só vou se por acaso eu estiver algo para poder consertar, arrumar, curar. A igreja é isso. A igreja é o lugar para as pessoas serem curadas de alguma coisa. E se não é para ser, seja qual for ela. E se não for para ser assim, não é igreja, né? Se alguém aí tá pregando, falando sobre isso, dizendo que a igreja, olha, esquece, nós não estamos falando da mesma coisa. A igreja, ela veio para os doentes, ela não veio para os sãos. E Jesus pregou isso o tempo inteiro. E é isso que a gente quer viver. Então, vem mesmo do jeito que você está. Do jeito que você está. É lógico, você não vai permanecer da mesma forma. Mas vem do jeito que está e Deus vai fazer o resto. E você, cigarro, bebida, tudo. Como foi esse seu processo de chegar lá e até largar isso tudo? Foi rápido, foi difícil, teve uma luta grande? Porque tem muita gente que fala assim, hoje pronto, acabou e parou. Só que tem gente que é um processo longo também. O que acontece? Eu demorei muito pra decidir que era aquilo que eu queria. Eu demorei um tempo, quase cerca de um ano, indo, aquela coisa, sem decidir demais. E uma vez ou outra, mas não larguei nada. Quando eu decidi que eu ia mesmo pra igreja, que eu ia largar tudo, eu acho que o pior vício que eu tinha era o cigarro, que era a coisa mais difícil pra mim.
A droga era aquela coisa mais aleatória e tal, a vez ou bebida outra, aleatória. tal. Mas o cigarro era o meu grande, assim, a pedra no sapato. Era realmente o cigarro. E eu me lembro que eu sentei num dia que ia ter um encontro com Deus, na época era encontro com Deus da Sara Nossa Terra. E aí eu lembro o dia que eu sentei, eu tava combinado já de ir nesse encontro. O baiano, né, na época lá, que me ajudou nesse processo de conversão, que hoje, inclusive, você conhece, que é o Bispo Saulo. É o Saulo? É o Bispo Saulo, exatamente. Fala, Saulo. Eu nunca imaginei que era baiano. Bispo Saulo, exatamente. Na época era e depois ele... Foi realmente aquela história do Saulo que virou Paulo, entendeu? Foi mais ou menos, gente, isso. Um beijo pra você, Bispo Saulo. Ele é fantástico. Eu devo muito a ele. Tenho uma gratidão eterna pelo que ele fez por mim. E aí eu lembro que eu tinha combinado que ele ia passar no mesmo ônibus que me pegava ali em casa e a gente ia pro Revisão de Vida, né? Pro encontro com Deus. Eu sentado na cadeira, no sofá da minha casa, assistindo televisão, eu acendi um cigarro. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor é isso mesmo que as pessoas estão falando aí nesse encontro, esse aqui é o último cigarro que eu vou fumar. E eu lembro que eu orei fumando um cigarro. E aquele dia foi exatamente o último cigarro que eu fumei na minha vida. E lá se vão aí 15 anos. Lá se vai aí 15 anos que isso nunca mais fez parte da minha vida. O cigarro, a bebida, a droga, tudo isso passou e no meu caso foi assim, no dia que eu decidi, aquilo nunca mais fez parte da minha vida. E é engraçado que hoje eu não sinto nenhuma falta. Eu tenho amigos que bebem, eu tenho amigos que fumam, né? No meu trabalho tem pessoas que bebem e vão pra festa e balada. Cara, me relaciono com todos eles. Claro, eu sei dos meus limites, né? Não vou pisar em qualquer território, mas não sinto falta nenhuma. É como se Deus tivesse realmente arrancado aquilo de mim e tivesse jogado isso fora. Mas eu acho interessante quando eu falo com várias pessoas, o poder da decisão. Quando a pessoa se posiciona em relação a algo e decide o que ela quer, cara, tudo coopera para aquilo acontecer. Agora, se não sei, talvez, hoje é o último, mas não sei. Então, quando você decide, toma a decisão, as coisas sobrenaturalmente, assim, do nada, mudam, né? Beleza. Agora, Danilo, pós se converter, pós revisão, pós encontro com Deus, como é que foi esse seu processo de líder, de virar líder com jovens, que eu sei que você é apaixonado nisso. Como foi que você foi se transformando nisso, entendeu? Eu tenho uma tese, assim, em mim, que é o seguinte: ser líder é ser grato. Todo mundo que é líder, você pode ter certeza, ele é líder porque ele sente uma dívida com Deus, assim. Eu devo a Deus. Quando Deus me tirou daquela posição que ele tinha me tirado, eu automaticamente me senti um devedor. Cara, eu preciso fazer por outras pessoas aquilo que fizeram por mim. E qual que é a melhor forma de fazer isso? É se tornando um líder. Então, na época em que eu fui, né, eu recebi um convite já para ir para São Paulo, para poder abrir igreja. E eu sempre fui desses. Bicho, olha, fala que eu não consigo, fala que não vai dar certo, que você pagou meu salário. Aí é que a coisa flui. E aí eu decidi, com o apoio da minha mãe, o apoio da minha família, eu decidi, fui para São Paulo, passei muitos anos assim na missão mesmo, empenhado em pregar o evangelho, em levar Jesus para as pessoas, em abrir célula, em abrir igrejas, e vivi assim durante muitos anos. E eu tenho exatamente esse pensamento. A liderança para mim é gratidão, fazer pelas outras pessoas. Não é só a questão do título, você ter, você ser, não. É fazer pelo outro. Então, independente de onde você estiver, na posição que você ocupa, você ter a capacidade de melhorar, de motivar, de tirar as pessoas do lugar onde ela esteja, que é ruim, para um lugar positivo. Então, esse foi o processo dentro da liderança para mim. E até hoje é dessa forma. Né? Hoje eu não faço mais parte da Sara Nossa Terra. Né? Aconteceu um processo assim longo, né? Que
foi obrigado praticamente assim que eu tivesse essa mudança, Esse start. né? Esse start eu precisei mudar. Eu havia passado por um relacionamento antigo, né? Chegou ao término desse relacionamento, eu mudei completamente de estrutura. Hoje eu sou da Igreja da Paz aqui em Palmas e, modéstia à parte, uma baita igreja, uma baita igreja. É engraçado que eu fui muito tempo da mesma instituição, sou apaixonado pela Sara Nossa Terra, tenho diversos amigos na Sara, amo Bispo Robson, Bispa Lúcia, Bispo Lucas, Bispa Priscila, Bispo Saulo, Bispo Lamara, tem amigos diversos na Sara. E sou completamente apaixonado pela igreja. Tenho uma dívida com a Sara, porque a Sara Nossa Terra foi onde abriu as portas realmente para mim. Eu aprendi demais, desenvolvi demais. Mas chegou o momento que eu tinha que tomar a decisão mesmo de mudar. Né? E como eu fiquei muito tempo ali no mesmo lugar, eu tinha aquele pensamento de que assim, cara, será que eu consigo encontrar Deus em outro lugar? Né? Será que vai dar certo? E na primeira vez em que eu pisei o pé, né, na Paz Church aqui em Palmas, através mesmo de você, do Rogério, a gente já tinha um certo contato. Eu realmente fui impactado pela palavra do pastor Jackson, o louvor muito gostoso, o ambiente da igreja muito bom. E veio realmente numa época em que eu precisava demais, né? Era época de pandemia, era o fim desse relacionamento. Então muita coisa tinha mudado e eu precisava... Passando pela mente, passando pela cabeça. E eu precisava de uma base sólida, né? E a igreja, os amigos, foram realmente essa base sólida que eu tive. E graças a Deus a gente está num caminho muito positivo para mim. Agora, gente, falando do lado profissional desse cara, você não tem ideia. Tanto de gente fala assim, cara, o Danilo como vendedor, como não sei o que e tudo mais. Como que ser líder, como é que é ser pastor, como é que isso tudo influenciou no seu lado profissional, business, negócios, empresas. Como que isso daqui impactou aqui de forma positiva, ensino e tudo mais? Como que isso agregou valor para você? Sim, eu sempre fui muito pra frente, né? Vamos usar um termo bem popular. Eu Sem sempre fui vergonha. muito pra frente, sem vergonha. Eu nunca tive aquela coisa da timidez, de falar em público e tal. Eu sempre tive uma facilidade com essa questão mesmo do falar. É lógico, a liderança da igreja ajuda demais na questão da oratória, né? A música facilitou demais. Só que eu sempre fui movido por desafios, né? Eu sempre fui movido por desafios e gosto de ser desafiado. Eu acho que ninguém desafia mais outra pessoa do que um mercado como esse, o mercado que eu trabalho, o mercado de vendas, né? Nada é mais desafiador do que isso. Então, quando eu venho de um ambiente em que você precisa mesmo se posicionar, se colocar na vitrine, né? A igreja, ela é isso. A liderança, ela é isso. Você tem que estar ali à frente. Não tem jeito. As pessoas estão esperando por isso. Então, eu entendo que toda empresa hoje, empresa grande, ela precisa de alguém que tenha esse tipo de posicionamento que um líder da igreja tem. Porque ele acaba sendo alguém que ama a Deus, que é um cara justo, né? Que é um cara que vai procurar fazer o certo o tempo inteiro, ele vai estar trabalhando por isso. E não tem vergonha mesmo de se expor, né? Então, o mercado hoje, o mercado imobiliário, que é onde eu atuo, principalmente aqui de Palmas, né? Na imobiliária Casa 63, que eu tenho orgulho de dizer por números, não é porque eu acho, não. Abração aí pro Marcos e o Pimenta, né? Eu tenho orgulho de dizer que nós somos realmente o melhor time do mercado imobiliário do norte do país. Hoje a gente E logo, logo do Brasil todo. Viu? Tomara, em nome logo, de Jesus. Logo. Se depender do nosso trabalho, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Então a gente realmente faz parte de um time muito seleto, é um time muito agressivo, né? E eu tenho dentro de mim já essa coisa do desafio, da meta. Então, desde que eu entrei, né, dentro da imobiliária Casa 63, é até engraçado, muita gente que ouve o que eu vou falar agora deve pensar assim, eu tenho certeza disso, deve pensar assim, bicho, esse cara se acha demais, né? Mas não é questão de se achar, não. A minha tese é eu me reconheço. Eu sei o que eu posso. Eu não me acho, eu sou. Isso, ponto. Acabou. Quando eu entrei na imobiliária... Eu lembro que você me falou isso. Eu entrei na imobiliária, eu recebi um e-mail de uma construtora aqui de Palmas me chamando para fazer uma entrevista. Estava vendendo um prédio e tal, eu fui lá, eles me explicaram como que eram os apartamentos, o prédio e tal. E aí eu fui, olhei assim, eu falei, cara, ainda não é aqui.
isso aqui não é assim tudo que eu posso. Eu sinto que eu ia ficar limitado. Aí no mesmo dia eu peguei meu carro, parei na frente da imobiliária da Casa 63. Eu já tinha visto Instagram, vídeos, corretor que tinha ganhado carro de premiação, o outro ganhando iPhone, aquela que eu falei, rapaz, esse é um lugar pra mim. E eu estacionei o carro na frente da imobiliária, parei lá pra poder falar com os donos, tentar algum contato. E a recepcionista que trabalhava lá na época meio que me tratou assim, mais ou menos, um pouco indiferente. Deixa seu telefone aí, seu e-mail, e eles vão entrar em contato contigo. Eu deixei, respeitei ela, deixei lá meu telefone e nada deles me ligaram, não me mandaram mensagem, nada. Eu peguei o telefone e liguei de novo. Olha, eu queria falar, porque não me mandaram e-mail, eu quero encontrar. Quem que é o dono aí? Aí descobri quem era o dono, que era o Marquinhos, um dos donos, o Marquinhos. E aí eu fui e marquei com ele pra eu bater um papo com ele. E aí eu sentei com ele frente a frente igual a gente tá. E eu falei pra ele, olha, eu quero uma oportunidade para trabalhar aqui no mercado. Eu comecei a desenvolver o mercado imobiliário em São Paulo, né? Eu trabalhei na imobiliária 7 Imóveis com o Edu, que é um parceiraço que me ensinou tudo que eu sabia até então sobre o mercado, né? Colocou em mim a paixão mesmo pelo mercado imobiliário. E quando eu sentei na frente do Marquinhos, eu falei, cara, eu preciso de uma oportunidade. Eu sou bom, eu vou fazer, vai dar certo e tal. E eu garanto pra você, eu vou ser um dos melhores corretores aqui dentro. Te dou a minha palavra, né? E quando ele ouviu isso, ele falou, cara, vem aqui, vamos passar uns dias aqui comigo. Ele me apresentou a estrutura, eu lembro que era o mês de novembro de 2020. Acho que 2020, 2021, 2020, novembro de 2020. Depois de pandemia, daquela coisa toda que já tinha acontecido, aquele primeiro caos. E aí ele me deu a oportunidade para poder entrar. E é engraçado, Pablo, que no primeiro mês em que eu entrei na imobiliária, eles estavam fazendo um lançamento de um prédio, que é o You by Fama, né? E eu não conhecia o mercado de Palmas, eu não tinha muito contato de pessoas, ou seja, as minhas possibilidades eram mínimas. Mínimas. Eu estava num time que haviam 30 corretores dentro da estrutura. Para eu me destacar no meio desses 30, eu tinha que ter uma estratégia. Eu tinha que ter uma estratégia. E a estratégia que eu usei foi o seguinte. Eu peguei esse produto, que é o You by Fama, que estava em lançamento. Ou seja, ninguém conhecia o produto. Ia ser liberado para todo mundo. E o João Pimenta, muito sábio, ele pegou esse material e ele começou a fazer como se fosse um treinamento com os corretores. E ele deu material para mim, deu material para outros corretores também, para poder estudar aquele produto. Se era a única coisa que eu tinha, eu engoli esse produto. Eu não estudei ele, não. Eu engoli. Eu alimentei. Cara, eu me alimentei daquele produto. Tanto que teve uma apresentação que ele me colocou para fazer essa apresentação, eu recém-chegado. É por isso que eu falo que as pessoas me dizem, o cara se acha. Tava lá no primeiro mês, eu já tava lá metendo a cara, fazendo a apresentação e tal. Se posicionou novamente. Me posicionei novamente. E ele, o Pimenta, fez um teste mesmo. Os corretores só entravam em um funil de venda, numa escala mesmo para receber clientes, depois de ser aprovado, apresentando para ele o produto. Ou seja, eu falei, cara, é a minha oportunidade, é a minha chance. Eu peguei o produto para estudar e quando ele perguntou, quem vai ser o primeiro? Eu levantei minha mão, falei, sou eu. E ele falou, quando? Eu falei, pode ser amanhã, se você quiser. A hora eu tô preparado. E aí eu fiz essa apresentação para ele. Fui reprovado na primeira. Né? Na segunda vez que eu fui me apresentar, 2, 3 dias depois, eu fui o primeiro corretor testado e aprovado no meio de toda a estrutura para poder fazer a apresentação desse produto. Porque eu aproveitei a única oportunidade que eu tinha. Resultado disso, naquele mês, eu fui o segundo maior corretor de vendas dentro da imobiliária. Então, dentre vários que a gente tinha lá, graças a Deus, eu estava precisando mesmo. Eu efetuei algumas vendas e fui o segundo lugar já no meu primeiro mês dentro da imobiliária. Só que não para por aí. Eu gosto de me desafiar. Sim, com certeza. E eu, entendendo o ambiente, a estrutura da imobiliária, numa conversa com o Pimenta, né, eu cheguei para ele e falei, olha, vocês precisam de um gerente aqui. Todos os problemas caem para vocês. E aí eu até citei para eles o texto lá de Jetro, né, com Moisés, que Moisés recebeu de Jetro o seguinte, Moisés, tu é louco, tu tá cuidando de todos os problemas do povo, cria capitães e tal. Eu expliquei essa história pro Pimenta e eu falei para ele, você precisa de gerente também. Aí eu terminei, lógico, falando para ele, e só vai ser outro gerente se por acaso for questão de tempo.
Porque se for por qualidade, eu vou ser o gerente dessa imobiliária. Isso era no mês de dezembro. Tinha 2 meses, Dois então. meses 2 meses que eu estava na imobiliária. E com 2 meses, em janeiro de 2021, né, ali já na primeira semana, no dia 4 de janeiro, dia 4, 7 de janeiro, na primeira semana eu recebi o cargo de gerência da imobiliária da Casa 63 e me tornei um gerente lá. E graças a Deus, esse 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, 7 meses que eu tô lá, gerenciando já a equipe, a gente tem obtido muito sucesso. No ano passado, nós atingimos a marca de 200 imóveis vendidos, mais de 200 imóveis vendidos. No norte todo ou no Palmas? ano, somente em Palmas. Somente em Palmas. É muita coisa, gente. É muita coisa. É muita coisa. E graças a Deus, né, eu sou dizimista fiel, ofertante fiel, eu tenho prazer de dizer isso. Cada centavo que cai na minha conta, que vem na minha mão, eu entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta. E dessa fatia aí de mais de 200 imóveis, a grande maioria das vendas partiu da minha equipe, partiu da equipe que eu lidero. E eu tenho orgulho de dizer, a NASA não para. O foguetinho. Não tem jeito. Não Danilo, mas eu sempre vejo 2 lados em tudo. Tem aquele lado de gente que faz, que tenta, que não dá certo, que reclama da vida, que não sei o que e tal, tal, tal. E tem o outro lado, que são gente que mete a cara. Hoje, você tá com o front, né, tudo mais, que são... me corrija se eu estiver falando besteira. Tranquilo. Mas você tá mostrando como que a pessoa se posiciona no mercado, na área que ela quiser, certo? Sim. Então, assim, no seu ver, por que tem gente que dá certo, entre aspas, e tem gente que não dá certo? Seja em qualquer área que for, seja imobiliária, seja de carro, seja redes sociais, o que for. Por que tem gente que dá certo e tem gente que não dá certo? Você, como líder há muito tempo, eu acho que você já conseguiu ver, né, isso. Sim. Eu não acredito em sorte. Eu sou completamente descrente de sorte. Eu não acredito nisso. Então, se alguém chega pra mim e fala, eu não dei certo em alguma coisa, eu vou rebater e vou dizer, você não deu tudo por essa coisa. Eu penso exatamente assim. Eu vou te dar um exemplo bem prático. O front, o que é o front? Numa conversa com o Douglas, que você conhece, né, que é baterista lá da nossa igreja, num bate-papo com ele e tal, a gente conversando, me deu a ideia. Eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso. Eu te ajudo, bicho, a mudar um pouco esse cenário. Sim. Não, se você conseguir fazer isso e tal. E aí, em uma semana, eu decidi que ia dar essa mentoria. Eu não faço isso por dinheiro. Né? A minha grana vem do mercado imobiliário, é o meu foco principal. Mas quando eu vi o front, eu vi a oportunidade de eu transbordar mesmo na vida de outras pessoas. Em Brasília, na casa da minha mãe, tinha um pé de manga, que o pé de manga era tão grande que as mangas iam pros vizinhos, sabe? Caía no terreno de todo mundo. Eu lembrei disso e falei, cara, peraí, o que eu tenho pode alimentar outras pessoas. Você sempre vai ter alguma coisa que vai ser bom pra alguém. Sim. Eu tenho esse pensamento. Então, no ano de 2022, eu decidi que tudo que eu tiver que for bom, eu vou dar pra alguém de certa forma. Sim. E o front foi a primeira decisão que eu tomei nisso. Porque eu não tenho dificuldade nenhuma de me colocar na vitrine. Sim. E eu tenho o pensamento que todo mundo é vendedor. Sim. Você pode vender ou um produto, ou você pode vender a você mesmo. Mas todos nós somos vendedores. Ah, não, mas eu sou médico. Não, você é um vendedor. Você está se vendendo. Você está se vendendo. Ah, não, mas eu não trabalho com isso. Eu estou lá no escritório fechadinho. Não, você é um vendedor. Você está vendendo as suas qualidades, as suas características, a sua sabedoria. Você vende em algum momento, né? Então eu entendo que quem quer se vender precisa se colocar na vitrine. O que é isso? É se posicionar. Então, se alguém vira pra mim e fala, bicho, eu não consegui dar certo nisso aqui, você não fez tudo que você poderia ter feito. Eu acho que teve algum momento que você reteve a mão, porque você pode. Você é capaz. Se eu pegar alguma coisa, qualquer coisa que seja, e falar assim, bicho, eu vou aprender isso aqui. Pode ser que eu não me torne o melhor de todos naquilo, mas eu vou fazer. Sim. Eu vou fazer, é simples assim. Eu com música, eu tocava violão, né? Aí um dia eu falei, cara, eu vou aprender a tocar teclado.
E aí eu cheguei num dia na igreja e fiz um compromisso público, que eu acho que tem uma vantagem muito grande de você fazer um compromisso público, sabe? Toma cuidado com isso, viu? Muito cuidado. Eu, pelo menos, quando eu faço, bicho, não tem ninguém que me faça retroceder. Eu não sou daqueles que toda segunda-feira começa uma dieta, não. Se eu comecei uma vez, eu vou até o final. Eu vou até o final. E eu falei na igreja, falei, ó, até o final desse ano, isso era julho, no meu aniversário, eu falei, até o final desse ano eu vou tocar num culto aqui, tocando teclado e cantando nesse negócio aqui. Até parece... Pronto, peguei um professor, não sabia nada de nada. Ganhei um teclado e tal, e comecei a tocar uma notinha e outra, aqueles pezinhos de galinha que o pessoal fala, né? Só aqui... Mas resultado, eu me dediquei tanto que chegou em dezembro, eu ministrei um culto na igreja, tocando teclado e cantando. Aí tu me pergunta, Danilo, foi top? Não, bicho, foi uma bosta. Mas eu fiz. Eu tava lá. Não foi o melhor. Se um tecladista visse, ele ia falar assim, bicho, esse cara é muito ruim. Se ele não conhecesse a história, né? Esse cara é muito ruim, mas eu não tô nem aí, pô. Agora sabe o que acontece? O teclado tá lá na minha casa. A hora que eu quiser, eu aciono um REC no meu iPhone e toco um teclado muito bacana, canto, faço live e toco em igreja e faço o que for porque eu me dediquei e me propus a fazer aquilo ali. Significa que eu vou me tornar o melhor da história? Pode ser que não. Sim. E pode ser que sim. Agora veja, e se eu não me tornar o número 1, o mais top de todos? Pô, paciência. Mas eu fiz. Então, posicionamento novamente. Eu sou daquele time que decida. Aí depois que você decidir, você corre atrás de todas as ferramentas possíveis para poder conquistar aquilo que você quer. Eu falo assim, cara, eu vou fazer tal coisa. Como? Não sei. Eu vou fazer e faço. Tem muita gente que fala, Pablo, como que você consegue as coisas? Eu falei, cara, eu me posiciono e vou e faço. Sim. Agora, no meio do caminho que eu vou descobrindo, entendeu? Agora, se eu for arquitetar, lógico que você tem que planejar algo, né? Mas eu vou e faço, entendeu? Sim. Continua, eu penso exatamente dessa forma. Então, dentro do front, é isso que eu tento mostrar para as pessoas. Você é capaz de fazer. É possível fazer. As pessoas, às vezes, só precisam mesmo de alguém para poder empurrar um pouco, sabe? Motivar. E eu acho que o mundo tá muito escasso disso. Sim. Hoje, no mundo, esse mundo virtual que a gente vive, as pessoas têm medo do julgamento. E o que tem de gente pra julgar o outro, cara, não tá no gibi. Sério. Tá, assim, as pessoas estão muito acostumadas a apontar. Né? É muito difícil você encontrar alguém que motive, que te ajude, que fale e tal. E eu tenho exatamente esse pensamento. Esses dias eu tava na igreja, lá na Paz mesmo, e tinha um rapaz tocando teclado, se eu não me engano o nome dele é Daniel, que ele é do Difflin. Né? Tem o Chaguinhas, que é o grandão do cabelo enroladinho, Daniel. Aí eu vi o Daniel tocando teclado num culto lá. Eu sou muito observador, né? Acaba que a gente música também, a gente vai observando as pessoas. Eu vi o Daniel tocando teclado e eu vi que aquele moleque é muito esforçado, ele é muito esforçado mesmo. E vi que ele leva jeito pro negócio. Aí num culto de domingo, eu vi ele tocando. E aí eu vi a forma com que ele tava tocando e tal. Aí eu esperei acabar o culto, acabar o louvor. Aí ele passou assim pela lateral de onde eu tava. Eu não esperei mais do que isso. Eu saí do lugar onde eu tava, encontrei ele. E falei, cara, deixa eu te falar, você faz aula de teclado? Não, aprendo comigo mesmo e tal, YouTube. Geralmente quem começa, é assim. Eu falei, bicho, qual que é o teu Instagram? Já peguei o Instagram dele, segui ele ali na mesma hora. Eu falei, vamos ver alguma coisa aí pra eu poder te ajudar. Quem sabe o que eu tenho, eu posso... Até hoje a gente não teve nenhum encontro, assim, físico ali, né? Não tivemos nenhum encontro físico. Mas meu Instagram tá lá, com todos os vídeos que eu tenho tocando, com tudo que ele vê, a forma com que eu ministro, com que eu faço, envio pra ele uns vídeos de vez em quando. Tá lá curtindo, a gente se curtindo e tal. É uma forma de poder contribuir de algum jeito. Agora, eu poderia muito bem virar pra ele e falar, pô, mas tu tá tocando ruim, hein, bicho? Tá mal pra caramba. E é o que tem. Não, exatamente. Exatamente. Bom, mas você corre mal, hein? Nossa, mas você faz isso mal, hein? Bicho, essa semana passada no Front, o tema da nossa aula foi aprenda a cagar e andar. Foi exatamente esse o tema. Pô, Danilo, mas que coisa, feia não, velho. Tem opinião que a gente tem que descartar mesmo. Eu ouvi certa vez, eu acho isso uma sabedoria plena, que a nossa mente devia trabalhar muitas vezes como o nosso estômago. Se você comer alguma coisa estragada, vamos pensar na mortadela no sol quente, uma semana. Vamos pensar na semana, estragada mesmo. Pega no pão, bota lá e come.
Teu estômago não vai admitir aquilo. Você vai vomitar, você vai passar mal até aquilo ali sair. A nossa mente, às vezes, tinha que trabalhar desse jeito. Pegar o que não presta, o que não vale, e expelir, jogar fora mesmo. Porque a maioria das pessoas que param, que se travam mesmo, que deixam de conquistar alguma coisa, elas deixam porque alguém em algum momento falou mal, alguém disse que não ia dar, que não ia conseguir, e ela se paralisou. E eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo que você quer, você é capaz de conquistar, de fazer. Uma das metas minhas que eu sempre falo, meu propósito de vida é saber que você consegue. O trem que eu mais tenho raiva de escutar é, eu não consigo, eu não sei. Eu falei, cara, ou talvez você tenha preguiça de ir lá, pesquisar, se esforçar, ou você ainda não sabe que você consegue, mas você consegue. Tudo é questão de mentalidade. Exatamente isso. E eu vou te dizer mais, eu tenho uma outra tese, eu escolho muito as pessoas que vão estar à minha volta. Sim. Né? No meio dessa transição toda que eu vivi, de separação, de mudança de igreja, eu acabei me envolvendo novamente com uma pessoa que é a Jéssica, né? Que hoje é a minha esposa. Manda um beijinho pra ela aí, porque senão... Eu sou completamente apaixonado por ela. Senão, olha, não, apaixonado, ela sabe. Eu sou completamente apaixonado por ela, porque ela veio num tempo em que eu precisava. Eu até costumo dizer que se o sobrenome dela fosse outro, né, seria Jéssica Oportunidade, que eu vejo ela como uma oportunidade de Deus mesmo pra mim. E ela é exatamente essa pessoa, Pablo. A pessoa que eu falo pra ela um projeto. Ela é a primeira pessoa a carimbar e a dizer assim, amor, vai dar certo. Vamos junto, que vai dar certo. Eu tenho certeza. Pode ser a coisa mais louca do mundo. Ela não ousa falar que aquilo não é possível. A gente pode até chegar no momento que a gente vai conversar e vai entender que aquilo não era para aquele momento. Mas não é o perfil dela dizer aquilo naquele momento. Não, vamos ver, vai dar, eu tô contigo. Eu vou te apoiar. Então, pessoas desse tipo são pessoas que vale a pena estar do nosso lado. Perto. É por isso que eu a escolhi, né? Porque desde o primeiro momento em que a gente conversou, que a gente começou a se envolver, eu vi que ela era uma mulher de Deus, que ela era uma mulher que tinha sonhos, que tinha metas, que se desafiava também, atividade física totalmente ativa, é maratonista, meia maratona é fichinha pra ela. Inclusive, ela não tá aqui agora comigo, ela tá correndo com a mãe dela. Então, eu escolho pessoas. Isso é ela, minha esposa, são os meus amigos, você é meu amigo, porque eu sei que você tem esse espírito. As pessoas que estão à minha volta são pessoas que têm esse mesmo pensamento. Ah, Danilo, você fica então escolhendo pessoas? Não, eu escolho pessoas, eu não desprezo ninguém. Sim. Mas para estar bem próximo de mim, eu preciso selecionar pessoas que tenham esse espírito. Isso não é errado, gente. Não. Aquela frase pode parecer clichê o que for, mas é verdade. Você é a média das pessoas que você convive. Se você convive com quem só reclama, automaticamente você só vai reclamar. Sim. Se você convive com pessoas que pensam grande, consequentemente você vai pensar grande. Mesmo que você não esteja no mesmo patamar que ela. Eu penso exatamente assim. Isso é fato. Inclusive... A grande maioria das pessoas que estão à minha volta são pessoas que fazem coisas até melhores do que eu. Porque também ficar só do lado de pessoas que são ótimas, bacanas, mas que não te estica, cara, esquece. Isso aí também não vai te ajudar. Então essa seleção de pessoas que eu geralmente faço é realmente uma coisa que faz total diferença. No front mesmo, a gente ensina muito sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso também. A questão do se reconhecer, aquilo que você vai ouvir, a questão da sua identidade, saber quem você é, não deixar o outro te medir. Né? Você precisa se conhecer. Então, eu tenho muito essa pegada e é isso que tem feito a diferença. Tenho conquistado algumas coisas na vida mesmo, no mercado, né, no trabalho, na igreja. Tem muita coisa ainda para conquistar em cima desse pensamento mesmo. E fica a deixa também que vai vir Danilo, vai vir Marquinhos também, já chama ele pra gente bater um papo sobre esse mercado de Palmas que tá crescendo, que vai crescer, tem muito espaço ainda e tudo mais. Mas, mano, uma dica assim, bem prática, direta, para esse tipo de pessoa que não pensa dessa forma. O que você falaria para ela assim, mano, vem cá, pelo amor de Deus? O que você falaria para ela? Para dar um choque, assim. Cara, é mais ou menos assim,
Durma hoje com a decisão de que amanhã, ao abrir os olhos, você vai ser diferente. Eu acho que a primeira coisa é essa decisão mesmo dentro de si, sabe? De você olhar e falar assim, cara, eu vou mudar. Porque não adianta o A querer, o B querer, o C, o alfabeto inteiro, se você não quiser, se você não decidir. Né? E depois de tomar essa decisão, aí sim vem um monte de coisa prática. É eliminar, eu comento com os meninos o seguinte, quem que você precisa silenciar dos seus stories? Né? Quem que você tá vendo que não te acrescenta? Tem um monte de coisa que você não precisa ficar vendo. Gente, eu não sigo muitas pessoas, é justamente por isso, entendeu? Porque eu não uso, apesar de ser uma rede social, eu uso aquilo como estudo, trabalho e tudo. Então, quer ou não quer, você perde muito tempo Sim. ali, entendeu? Continua. Então eu faço exatamente dessa forma. Eu preciso tomar a decisão e depois a gente vai para um monte de coisas práticas. É estudar mais, é se desenvolver, é estar perto de pessoas que te esticam mesmo, é ouvir a opinião das pessoas certas, ter a coragem de perguntar para alguém bem próximo de você o que eu preciso melhorar, cara. Os caras, os meninos assim lá da imobiliária, os donos mesmo, a todo tempo a gente tá sentando e eles estão falando um monte de coisa que eu posso fazer diferente, né? O Marquinhos, o Pimenta, e não tem papa na língua, não. Ele sabe que comigo não pode, tem né? Não tem negócio de ficar aliviando, não. Não, não, fala logo o que tem que falar, o que é, e vai ter choque sim. Mas a cada momento é se afiando, né? E fazendo com que a coisa funcione. Então eu acho que o primeiro passo é esse. É realmente tomar uma decisão. Eu vou ser diferente. Eu vou fazer diferente. E depois a gente vai para a prática para poder ir mudando o que tem que ser mudado. E o rapaz, a moça que quer ser um líder, seja na empresa, seja no culto, na igreja, o que você fala para ela? Eu acho que um líder é a pessoa mais desejada do universo. O papel líder é o papel mais desejado do universo. Quando você fala assim, eu sou líder, você está brilhando os olhos de alguém que está procurando um líder. Só que há uma questão aí que é bem delicada. O líder não é ser. Não é simplesmente você falar, eu sou líder. O reconhecimento de uma liderança, ele não vem por você mesmo. Ele vai vir pelas pessoas que estão à sua volta. Elas vão querer te seguir? Elas vão querer caminhar contigo? Elas vão querer ombrar com você? Cara, principalmente no meu mercado. Vou te dar um exemplo do meu mercado. Eu sou gerente de uma imobiliária. E quando eu me torno gerente de uma equipe, os ganhos passam a ser seu e meu também. Para você querer me dar dinheiro, pô, eu tenho que cara, tu tem que me admirar de algum jeito. Eu preciso te servir de algum jeito. E liderança é justamente isso. Você tá disposto a servir o outro? Então, ótimo. Você já tem o primeiro pré-requisito para você se tornar um líder. Não, cara, eu quero ser servido. Então, esquece. Você não vai ser um líder nunca na sua vida. O maior exemplo de liderança que eu tenho é Jesus. Sim. Na primeira oportunidade que ele teve, pegou os pés lá cheios de frieira, chulé. Imagina aqueles pescadores, tanto que aquele pé era fedido. Gente, não tinha talco, não tinha tênis, não tinha Nike, não tinha nada disso. Chinelo de couro, rapaz. Essa sandália, eu tenho sandália de couro, usei demais sandália de couro no Nordeste. Rapaz, sandália de couro, quando cai uma gota d'água, aquilo fica numa caatinga miserável. Miserável. Fede. Tem que cuidar. Jesus tá lá na primeira oportunidade com pé de frieira, chulé, lavando os pés dos caras. E ele tinha o poder de simplesmente sentar num trono e dizer, me sirvam. Não, ele quis ser líder porque ele queria servir. Aí eu volto naquela falazinha que eu disse anterior. Ser líder é ser grato. Tá disposto a servir o outro? Então, ótimo, você já tem o primeiro pré-requisito para você se tornar um líder. Em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Show. E o que nós podemos esperar ainda do Danilo no ano de 2022 pra frente? O que tem de plano? O que tem de projeto? O que tem pra vir ainda? Cara, esse ano tá sendo um ano muito espetacular pra mim. Muito espetacular. Eu acho que o primeiro grande projeto meu desse ano de 2022 foi o casamento. Eu me casei, né, agora no mês de fevereiro, no dia 23 de fevereiro. Me casei oficialmente, sou esposo da Jéssica. Tô feliz pra caramba. Como eu disse aqui anteriormente, é uma mulher fantástica, maravilhosa, tem me feito muito bem. E
eu não consigo imaginar mais a minha vida realmente sem ela, né? E isso foi o primeiro grande projeto desse ano. Aí logo depois veio o Front. E depois do Front, a coisa veio assim, borbulhando. Eu já tô com outras diversas ideias. Eu tenho ainda mais 2 turmas do Front para poder fazer ainda esse ano. Então eu tô na turma 1.22 e agora vou em junho para a segunda turma e provavelmente em novembro do final do ano. No final do ano ainda vou para a terceira turma para poder fechar. Mas já estou pensando em outras mentorias para poder dar. Quero fazer um projeto voltado para a música também, para poder ajudar mesmo ministérios de louvor e tal, com a minha experiência. Mas eu tenho ainda muitos projetos. Dentro da imobiliária, eu tenho sonhos grandes para esse ano. Eu quero atingir a marca aí de 100 milhões em vendas esse ano. E já vou dizer que é só do o jeito, começo. não, do jeito que a gente vai indo aí, do jeito que não tá vai indo, demorar, não. Não vai demorar. Eu já vivi aí 3 meses fantásticos, nesses 3 primeiros meses do ano, fantásticos de verdade. Tô com alguns projetos dentro do mercado imobiliário mesmo para poder alavancar ainda mais. Muito satisfeito dentro da empresa que eu trabalho. Tenho liberdade para poder criar, para poder desenvolver. Né? Dentro da igreja, ontem, não sei que dia vai sair esse podcast, mas ontem, domingo, eu dei o start na questão do ministério, ministrei louvor. Graças a Deus, eu enchi o saco desse homem, pessoal me tocar, meu. E foi engraçado, cara, porque Deus realmente me surpreendeu. Ministrei louvor na igreja, depois de um ano praticamente, mais de um ano até, sem ministrar louvor, era preciso passar por esse processo. E o primeiro culto que eu ministrei foi na salinha das crianças. Cara, eu fui realmente surpreendido, porque a criança ela tem uma pureza, uma doçura, assim, muito bacana. Mas aí já deu aquela aguçada, né? Eu já tô aqui com a agenda para poder ministrar na igreja de Porto Nacional, que está iniciando lá o projeto. Provavelmente esse mês ainda, não, esse mês não, mês de abril, né? A gente vai lá para poder ministrar num culto também. E daqui a pouco, voltando a ministrar mesmo na igreja, nos cultos normais. Quero servir. A minha vida é realmente para isso. É servir através do louvor. Pregar o evangelho, eu faço isso sempre que tenho oportunidade, né? Tenho feito isso também. Quero fazer ainda mais. E sei que através da minha vida, Deus ainda vai marcar a vida de muitas pessoas. Eu estou aqui pronto para ser usado da forma que Deus quiser. E eu sempre faço essa perguntinha. Se você pudesse dar um super conselho para essa pessoa que está ali, o que você falaria para ela? Conselho que você quiser. O conselho que eu quiser. Pablo, eu me recusaria a dar outro conselho diferente desse conselho. A média do brasileiro hoje para a vida é 75, 80 anos. E 75, 80 anos comparado à eternidade, isso não é nada. A eternidade existe. Eu creio muito nisso, existe. E não vale a pena você perder a eternidade por querer viver 75 anos, 80 anos, da forma que você quiser. Então, se eu pudesse olhar assim nos olhos de quem está assistindo agora e dar o conselho, eu diria: ame a Deus acima de todas as coisas. Escolha viver Deus todos os dias. Não esconda seu talento, não queira fugir do seu propósito, daquilo que Deus tem para você. Não ache que é pela sua própria força, porque não é. Não pense que você é talentoso e por isso está dando certo. Não. Existe um Deus, existe uma força divina, existe um Criador acima de nós que faz com que a gente viva tudo que a gente tem para viver. E engraçado que quando você fizer isso, pode ter certeza, as demais coisas serão acrescentadas. Agora, uma pergunta minha, que eu sempre faço para algumas pessoas, né? Como que você vê hoje? Que eu ainda vejo muito a mentalidade do cristão, principalmente, em ter um bloqueio em relação ao dinheiro, à prosperidade, a falar sobre, que nem você falou assim, 100 milhões, tem gente que, meu Deus, pra que isso, não sei o quê. O que você fala para esse cristão, principalmente, que tem esse bloqueio, que fala assim, cara, não precisa, tem que ser humilde.
sendo que a humildade não tem nada a ver com isso. O que você fala pra ela? Eclesiastes 2, versículo 26. Eu não vou falar para despertar quem tá aqui para poder ir lá ler, né? Porque senão fica muito fácil entregar assim de mão beijada. Mas a essência do texto é a seguinte: Deus ele dá conhecimento, sabedoria ao homem que lhe agrada. E ao pecador Deus dá trabalho, a fim que ele ajunte e amontue para entregar para aqueles que amam a Deus. Só tem um jeito de Deus abençoar ainda mais o reino dele aqui na terra. Abençoando aqueles que são do reino. Quanto mais eu tiver, é certeza que mais o reino vai ter. Não tem jeito. A igreja, ela é mantida através do dinheiro. Não tem como. As igrejas, elas se multiplicam através do dinheiro. E você acha que é o governo que vai ajudar a multiplicar? Você acha que é o cara que é contra a igreja que vai lá doar? Não. Quem faz a igreja são os membros. Quanto mais forte for os seus membros, mais forte será a igreja. Quanto mais prósperos forem os seus membros, mais prósperas serão as igrejas. Então, Deus escolheu fazer com que um homem fosse próspero para que ele pudesse abençoar a igreja. Olha, eu tenho que assumir para você aqui. A minha meta é ter o maior dízimo da minha igreja. O maior dízimo. Eu quero ter o maior dízimo. A batalha disputa vai ser boa. A disputa vai não, ser grande. É a minha disputa mesmo. Eu quero. Ah, Danilo, por que você quer ser? Não, eu quero abençoar a igreja. Eu quero abençoar a igreja. Eu quero que a igreja chegue em diversos lugares. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero poder pegar na mão de alguém e dizer, cara, vem cá, deixa eu te ajudar. Tem quanta gente precisando desse apoio mesmo. Porque a gente tá muito acostumado a dar oração, a dar palavra, né? Deus te abençoe. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas não enche a barriga. Isso é ótimo, mas não aquece no frio. Né? Então a palavra ela precisa vir com uma ação. E quem me dera, se Deus puder ouvir o meu clamor, a minha oração, que Deus me dê muito, porque Ele me dando, a igreja vai ter muito também. Esse é o meu pensamento. É o mesmo que o meu também. Agora, como que eu te acho? Como é que eu te sigo? Como é que eu vou pro front? Como é que eu vejo tuas lives cantando? Como é que eu faço tudo? Como que eu te acho hoje, Danilo? Cara, hoje o meu canal principal é o Instagram, né? Eu até ouvi de um amigo meu, falando, bicho, tu faz um negócio legal no teu Instagram, mas tu faz errado. Ele conversou comentando comigo. Tu fala de tudo. E daqui a pouco é mercado imobiliário, daqui a pouco tu tá cantando, daqui a pouco é o front. Hoje é desse jeito mesmo. Então, quem quiser me encontrar é através do meu Instagram, @DaniloGMedeiros. Eu tô lá e lá a gente fala de mercado imobiliário. Lá tá muita coisa legal também do front. É lá que no sábado à tarde da vida aí eu ligo o teclado lá e faço live, a gente canta. É lá que eu coloco minhas postagens, os textos que eu quero colocar pra galera poder ler, os vídeos, né? Inclusive, esse domingo agora, eu fiz mais uma corrida e coloquei um Reels lá bem legal, umas fotos bem bacanas também. Então, o Instagram hoje é o meu principal meio de contato, assim, com as pessoas. E aí, se for uma coisa mais íntima ainda, a gente vai conversando lá por mensagem, troca o WhatsApp e por aí vai. Então, se você quer acompanhar e acompanha esse homem, Danilo G. Medeiros, vai dar o link, vai estar tudo certinho aqui embaixo. E agradecer a sua presença, amigo. Se deixar, nós vamos muito aqui. Mas o homem tem live já, tem que correr. Então, mano, muitíssimo obrigado, valeu. É sempre uma honra, um prazer sentar com você, bater um papo. Você sabe disso, né? Eu que agradeço. Eu preciso publicamente dizer, você é um dos caras que eu mais admiro, uma mente pensante, né? Que eu acho, assim, realmente, eu falei isso pra você, um desperdício você ficar no anonimato. Você tem uma cabeça muito boa, inteligentíssima, um homem de Deus, é um cara que eu quero estar perto. Então esse convite aqui realmente mexeu comigo e você sabe, é pau pra toda a obra. Nós estamos aqui pra qualquer coisa. Isso aí. Estamos aqui pra qualquer coisa, é realmente um cara admirável. Torço muito pra que esse podcast, o seu canal cresça, porque eu sei que você vai desenvolver muitas pessoas aí. Então, muito obrigado, te amo. I love you. Valeu, mano. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um beijo e até o próximo. Valeu. Valeu.